Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o terrível caso da pequena Lesha McPhail. Ela era uma garota escocesa e seu caso ganhou a atenção das mídias e gerou bastante comoção popular no ano de 2018. A Alesha nasceu no ano de 2012, na cidade de Glasgow, cidade histórica da Escócia que fica no Reino Unido. O Reino Unido, pessoal, é composto pela união de 4 países: a Inglaterra, a Irlanda do Norte, o País de Gales e a Escócia. Uma curiosidade é que a Ilha da Grã-Bretanha é composta pela Inglaterra, País de Gales e Escócia, ou seja, esses 3 países fazem parte do Reino Unido e também da Ilha da Grã-Bretanha. Já a Irlanda do Norte faz parte apenas do Reino Unido e divide território em uma ilha com a República da Irlanda, que fica ao sul. Bom, agora que eu falei para vocês onde o caso se passa, vamos voltar lá para Alesha. Ela nasceu em Glasgow e era filha de Georgina Lochraney, uma jovem que tinha 17 anos quando ela nasceu, e seu pai era um rapaz chamado Robert, que tinha 20 anos de idade no nascimento da menina. A garotinha foi crescendo e quando estava com pouco mais de 4 anos de idade, seus pais perceberam que a relação conjugal não estava mais prosperando e, portanto, decidiram se separar. Pouco mais de um ano depois, sua mãe teve uma nova filha, que recebeu o nome de Courtney. Alesha e sua irmã mais nova Courtney ficaram morando com sua mãe em Ardren, em North Lancashire, e seu pai Robert se mudou para Rothesay, uma ilha em Bute. No momento em que se mudou, Robert levou seus pais e também uma nova namorada chamada Toni McLachlan. Alesha não compreendia direito toda essa dinâmica, afinal de contas, ela era somente uma criança e utilizava todo o seu tempo para brincar com suas bonecas e também fingia que cuidava de sua irmã mais nova. E eu digo que ela fingia, pessoal, porque a Alesha não tinha idade nem para cuidar de si mesma, quem dirá de outra criança, né? A Alesha era muito alegre e sorridente, e tudo o que acontecia era motivo de festa e bagunça. A relação dos pais dela pouco importavam, porque ela tinha um mundo inteiro de descobertas e não havia qualquer hipótese dela perder seu tempo com problemas de adultos. Ela estudou na Chapelside School e sempre foi elogiada por seus professores, que diziam que ela era muito brincalhona e estava sempre gargalhando. Até mesmo o diretor do colégio garantiu que a menina era muito sorridente e feliz, e também amava ir para a escola. A menina era bastante atraída pelas letras e palavras, e adorava escrever coisas sem sentido com sua letra indecifrável. Suas 2 outras atividades preferidas eram a ginástica e a confecção de bolos coloridos saborosos. Apesar de não morar com seu pai, a relação de Alesha com Robert era bastante tranquila. Ela não compreendia direito as questões relacionadas ao divórcio e ficava bastante feliz em visitar seu pai e seus avós quase todo final de semana. E foi em uma dessas visitas à casa de seus familiares em Bute que algo terrível aconteceu. No dia 28 de junho de 2018, quando a garota estava com 6 anos de idade, ela viajou para Rothesay para passar boa parte das férias e aproveitar o verão escocês junto de seu pai e seus avós. O planejamento era que a garotinha passasse 3 semanas de férias, mas infelizmente ela nunca mais voltou para casa. Após apenas 4 dias de sua chegada na Ilha Bute, Alesha McPhail foi dada como desaparecida às 6h25 da segunda-feira, dia 2 de julho de 2018. Para a gente conseguir entender direitinho esse caso, precisamos voltar um dia. Na noite do dia 1º de julho de 2018, os avós de Alesha arrumaram sua cama e colocaram ela para dormir. Como de costume, ela adorava assistir enquanto estava deitada, porque isso a acalmava e ela dormia bem rapidinho. Por isso, seus avós colocaram um DVD da Peppa Pig na televisão e esperaram que ela ficasse quietinha e dormisse logo.
De acordo com os depoimentos oficiais entregues à polícia, os avós informaram que era por volta das 11 horas da noite quando eles verificaram o bem-estar da garotinha e perceberam que ela já estava dormindo, tranquilamente em um sono profundo. Eles desligaram a TV e todos foram se deitar. Ainda de acordo com os documentos da polícia, a família não tinha o hábito de trancar as portas da casa, algo bastante comum em toda a vizinhança de Hotsey, que é uma cidade pequena, segura e amigável, onde praticamente todos se conhecem. Hotsey tinha na época cerca de 4.000 habitantes, era uma cidade bem pequena. Faltavam 3 minutos para 6 horas da manhã do dia 2 de julho, quando Callum McPhail despertou e se levantou para arrumar suas coisas para ir para o trabalho. Enquanto estava se aprontando, ele fez uma checagem rápida no quarto onde Alicia foi deixada dormindo, e bastante alarmado, ele descobriu que a garotinha não estava na cama. Ele acordou sua esposa Angela King e juntos eles conferiram por toda a casa, mas não encontraram qualquer vestígio da menina em lugar algum. Se ela tivesse fugido, aquela seria a primeira vez, porque nunca tinha acontecido nada parecido anteriormente. Eles foram até o quintal e constataram que a bicicleta e todos os brinquedos da menina estavam no mesmo local deixado no dia anterior, então ela não tinha fugido com a ajuda da bicicleta. Quase 30 minutos depois, exatamente às 6 horas e 23 minutos, Angela King entrou em contato com as autoridades e denunciou o desaparecimento da neta. Nesse meio tempo, o pai da garota e a madrasta dela começaram a procurar pela menina na vizinhança e desceram a rua conversando com os vizinhos e amigos em busca de qualquer informação que pudesse ajudar a encontrar o paradeiro da garotinha. Em poucas horas, o bairro todo já estava sabendo do desaparecimento da Alecia. Angela King chegou a fazer uma postagem online no Facebook solicitando a ajuda dos moradores da região e pedindo que ajudassem a procurar rapidamente por sua querida netinha. O pai da Alecia, o Robert, percebeu que tinha diversas chamadas perdidas em seu celular de um homem chamado Aaron Campbell. Guarde esse nome porque a gente vai voltar a falar nele daqui a pouco e é um nome bem importante nesse caso. O fato é que o Robert ligou para ele, mas ele não atendeu a nenhuma das ligações. Aliás, eram 9 horas da manhã quando o Robert recebeu uma mensagem de texto do Aaron se desculpando pelas ligações. Na mensagem, ele pediu desculpas e tranquilizou o Robert, dizendo que não era nada, que ele poderia esquecer a ligação, que não era nada assim de importante nem de urgente. Robert estava desesperado por notícias sobre sua filha e perguntando a qualquer pessoa se alguém tinha visto a garotinha, tanto que ele respondeu a mensagem do Aaron perguntando se ele tinha visto a Alecia, porque ela estava sumida. Aaron tranquilizou Robert dizendo que com certeza a menina não teria ido muito longe. Bom, afinal de contas, né, a cidade é bem pequena e realmente não havia muito o que explorar, então ela não estaria muito longe. À medida que mais pessoas eram ouvidas, mas nenhuma apresentava qualquer informação relevante sobre o paradeiro da criança, a preocupação da família ia crescendo exponencialmente e as autoridades começaram a ter a sensação de que algo estava realmente fora do lugar. A polícia escocesa montou uma força-tarefa e organizou uma busca amplificada por Alecia, contando com a maior eficiência de um helicóptero para ajudar nas buscas. Além disso, não demorou muito até que um voluntário da Guarda Costeira se apresentasse e colocasse suas habilidades à disposição das autoridades. Poucos minutos depois, enquanto ele vasculhava a costa, por volta das 7 horas da manhã, esse voluntário encontrou uma faca de cozinha, que estava localizada muito próxima à casa da família de Alecia McPhail. Além das autoridades, as buscas contaram com muitos populares que se sensibilizaram com o desespero da família. A postagem de Angela no Facebook rapidamente viralizou e conseguiu alcance bastante amplificado. Muitas pessoas saíram às ruas e procuraram pela menina em parques, mercados, postos de gasolina e estações de ônibus. Era quase 9 horas da manhã quando a polícia recebeu o telefonema de um homem chamado George Williams. George tinha lido as postagens de Angela no Facebook e saiu de sua casa à procura da menina desaparecida. Em sua ligação, ele pedia para que as autoridades fossem rapidamente até onde ele estava, porque ele acreditava que tinha encontrado a criança. Infelizmente, George Williams havia encontrado o corpo despido e já sem vida da pequena Alecia.
A garotinha foi descoberta em um parque arborizado dentro das dependências de um antigo hotel. Ela realmente não tinha ido muito longe, porque o local onde foi encontrada ficava a menos de 20 minutos de distância da casa de sua família. Isso a pé, porque de carro dava menos de 5 minutos. A mãe da garota, a Georgina, não foi notificada imediatamente sobre o desaparecimento da filha, porque seu pai e seus avós achavam que encontrariam ela logo e não quiseram alarmar a pobre mãe. Ela disse em depoimento que recebeu uma ligação de seu ex-marido por volta das 7 horas da manhã, informando que a menina tinha fugido de casa, mas que estava tudo bem, que eles estavam contando com a ajuda da polícia local e também com a movimentação dos populares e amigos, e que em breve a menina voltaria para casa sã e salva. Lamentavelmente, Georgina soube do falecimento de sua filha através da página do Facebook, onde Angela King estava atualizando o caso e mantendo a vizinhança informada de cada novo passo nas buscas. No dia seguinte, 3 de julho de 2018, as autoridades providenciaram um exame pós-mortem e o relatório ficou pronto poucas horas depois. As autoridades determinaram que Alesha McPhail sofreu mais de 100 ferimentos por todo o seu corpo, sendo que era bastante provável que muitos deles aconteceram ainda nos momentos em que ela estava viva. O relatório apontava ainda que haviam lesões no pescoço e no rosto, que indicavam na direção de que ela tinha sido agarrada violentamente. Além disso, outras lesões localizadas em seu nariz e também na boca atestavam que ela foi sufocada. Como já é de se esperar, lamentavelmente, ela teve diversas lesões em suas partes íntimas, que denunciavam claramente que ela tinha sofrido abuso, antes e também após do óbito. O patologista determinou que a causa da morte foi a incisiva pressão em seu pescoço, que resultou no sufocamento. Assim que o relatório ficou pronto, as mídias caíram em cima das autoridades em busca de declarações e também de explicações. Com isso, o teor do relatório veio a público e causou grande comoção entre os habitantes da cidade. Todos se uniram e exigiram que as autoridades encontrassem e punissem o responsável por tamanha barbaridade. Muito por conta da grande pressão pública, as autoridades escocesas abriram uma grande investigação e a superintendente da polícia local, senhora Hazel Hendren, falou em audiência pública que todos os recursos de toda a polícia da Escócia seriam colocados à disposição para que essa grande investigação tivesse sucesso rapidamente. Já o investigador Stuart Houston fez um apelo público, solicitando a ajuda da população e chegou a pedir que todos os lojistas e moradores que tivessem câmeras de vigilância instaladas em suas lojas ou casas fizessem uma checagem e verificassem se nas imagens gravadas naquela madrugada não era possível observar nenhuma movimentação suspeita nas ruas e praças da cidade. Em paralelo ao esforço público, as autoridades realizaram buscas na residência da família, ao mesmo tempo em que policiais patrulhavam as ruas de todo o condado e também batiam de porta em porta perguntando por possíveis pistas que pudessem levar ao assassino da pequena garotinha. A força-tarefa da investigação contou também com a ajuda da Polícia Científica da Escócia e com o auxílio de professores da Universidade de Edimburgo, capital do país. Um longo trecho da ilha foi isolado, enquanto peritos forenses procuravam provas. A sede da Polícia Estadual em Edimburgo passou a acompanhar o caso, mas as autoridades, desde o início das investigações, acreditaram que o responsável pelo ataque a Alesha nunca se ausentou dos limites de Butch. Durante o período de investigações, uma mulher chamada Janet Campbell seguiu os conselhos do investigador Stuart Houston e fez uma checagem nas câmeras de segurança de sua residência. Janet foi uma das primeiras da cidade a saber do desaparecimento da Alesha e contribuiu muito com as buscas. Ela vestiu uma roupa de caminhada e saiu de casa subindo e descendo ruas e parques em busca da garotinha desaparecida. No mesmo momento em que ouviu o investigador Stuart falar em sua coletiva de imprensa que as autoridades precisavam de ajuda e que as pessoas deveriam observar as imagens dos circuitos de segurança, ela foi logo atrás de descobrir o que suas câmeras tinham a mostrar na madrugada daquele dia frio e sombrio.
Janete ficou muito perturbada com o que viu nas filmagens e teve que assistir mais de uma vez para se convencer de que era verdade o que estava aparecendo em sua tela. Quando ela assistiu às filmagens das câmeras que ficam ao lado de fora de sua casa, ela foi surpreendida por nítidas imagens de seu filho saindo e retornando 2 vezes naquela madrugada, exatamente nos mesmos horários em que a menina teria desaparecido. Ela então criou coragem e foi falar com o jovem. Seu filho era Aaron Campbell e nós já falamos o nome dele anteriormente, lembra? Ele tinha ligado diversas vezes no celular do Robert na noite do desaparecimento da Alesha. O Robert, pessoal, é o pai da Alesha, tô lembrando vocês caso alguém tenha se esquecido. Mas por que é que ele estava ligando para o Robert, afinal de contas? E quem era esse Aaron? Aaron Thomas Campbell nasceu em Shropshire, no dia 7 de maio de 2002. Portanto, na época desses acontecimentos, ele estava com 16 anos de idade. Mas antes disso, quando ele tinha somente 5 anos, ele se mudou para a ilha de Bute com a sua mãe, que como já sabemos se chama Janete, seu pai Christopher Campbell e também uma irmã mais nova. A infância do garoto não foi nada fácil. Sua mãe era alcoólatra e seu pai sempre estava envolvido com outras mulheres, e era um pai bastante ausente. Como podemos presumir, Aaron desde muito novo sofreu diversos abusos físicos e psicológicos, e mais tarde foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, popularmente conhecido como TDAH. Fora isso, ele teve diversos episódios de automutilação e tinha um grave quadro de depressão. Em seu tempo de colégio, o jovem era bastante popular entre seus amigos, com quem bebia álcool regularmente e adorava participar de todo tipo de festas, além de praticar bullying com outros alunos mais novos. Um dos maiores sonhos de Aaron era o de se tornar uma estrela do YouTube, e com isso ele subiu diversos vídeos em seu canal. Quando estava com apenas 15 anos de idade, ele já mencionava a seus amigos que queria fazer algo ilegal e que deixasse toda a sociedade bastante impactada. Ele começou com pequenos incêndios e, como consequência, ele entrou em um programa de reabilitação quando foi pego em um desses ataques a patrimônios privados. Logo quando foi libertado, Aaron Campbell conheceu um casal que ele achou muito bacana. O homem era Robert McPhail e a mulher era a Toni McLachlan, e sim, eram respectivamente o pai e a madrasta da Alesha. O que ocorre é que o Aaron comprou algumas gramas de haxixe do casal, e aos poucos eles foram ficando amigos. De acordo com as declarações do jovem mais tarde, ele acabou se envolvendo intimamente com a Toni, esposa do Robert, durante o inverno de 2017. Esses encontros íntimos não abalaram a amizade entre os dois, porque Aaron era um cliente de Robert e sempre comprava a mercadoria do amigo. Entretanto, o contato entre os dois foi interrompido no início de 2018, quando a mãe de Aaron, a Janete, proibiu o menor de encontrar o Robert, sob a ameaça de entregar os dois para as autoridades policiais. Bom, agora que nós já entendemos quem era o Aaron e qual a relação que ele tinha com a família da Alesha, nós vamos voltar para o momento no qual a Janete questiona o filho sobre as imagens que apareciam nas filmagens das câmeras de vigilância de sua casa naquela noite, que flagraram o momento em que o jovem sai e volta para casa no horário que batia com o desaparecimento da garotinha. Aaron se mostrou bastante irritado e incomodado com a pergunta e foi bastante rude com sua mãe, insistindo que ele não sabia nada sobre o caso e também não tinha qualquer interesse em se envolver com isso. Janete falou em entrevista mais tarde que recebeu muito bem a justificativa do filho, porque ele estava sempre saindo de casa e nunca tinha hora para voltar. Ele sempre ia a festas com amigos e nunca avisava qual horário estaria de volta em casa. Por conta disso, ela imaginou que ele estivesse falando a verdade e que estava tudo bem. Mesmo assim, as palavras do investigador Stuart ficaram martelando em sua cabeça, e ela nem conseguiu dormir naquela noite. Por fim, ela decidiu relatar a filmagem às autoridades, somente por desencargo de consciência, e que ela pudesse dormir mais tranquila. Aaron Campbell primeiramente foi interrogado pelo investigador Gavin McKellar e pelo sargento Stephen Hendry, e inicialmente sua participação foi protocolada como possível testemunha. Ele se comportou de forma bastante diferente da maneira como tinha falado com sua mãe. Ele foi super educado e prestativo com os policiais, e respondeu com precisão a todas as perguntas. Ele não titubeou em nenhum momento, e também não mostrou sinais de preocupação ou intimidação.
Em sua defesa, ele esclareceu que naquela noite ele saiu porque tinha ido comprar algumas coisinhas para fumar, que vocês já sabem o que são, né? Aaron foi liberado logo em seguida e a força-tarefa continuou. As autoridades ouviram os amigos de Aaron e nesse meio tempo as amostras de DNA que tinham sido enviadas para análise voltaram. E assim, para o desespero do Aaron, elas eram totalmente compatíveis com as amostras de DNA que foram colhidas dele. Assim que essas amostras retornaram, a casa caiu para o Aaron. Ele foi preso por suspeitas de assassinato no dia 4 de julho de 2018 e foi encaminhado para uma delegacia na cidade de Glasgow, mas dessa vez ele mudou totalmente sua postura e se recusou a responder às perguntas dos investigadores. Quando eles faziam perguntas mais contundentes ou mesmo repetiam a mesma pergunta mais de uma vez, Aaron respondia apenas sem comentários. A promotoria já tinha coletado diversas evidências contra o jovem e, portanto, no dia 5 de julho, ele foi acusado de abuso e assassinato contra Alessia McPhail. Aaron Campbell compareceu ao Supremo Tribunal de Glasgow no dia 10 de dezembro de 2018 para o processo de acusação. Ele se declarou inocente de todas as acusações contra ele, que era de sequestrar, abusar e assassinar Alessia McPhail. Como ele se declarou inocente, o julgamento foi marcado para fevereiro de 2019. Pelo fato dele ter menos de 18 anos de idade na data do julgamento, as mídias foram proibidas de divulgar o nome dele em suas reportagens durante todo o tempo que demorasse para sair o veredito. O julgamento teve início no dia 11 de fevereiro de 2019. A promotoria trouxe ao tribunal as imagens de câmeras instaladas pela mãe do acusado que capturaram o filho saindo de casa a 1h54 do dia 2 de julho e retornando às 3h35. Em seguida, ele é flagrado mais 2 vezes, saindo e retornando novamente por 2 períodos antes das 4h05 da madrugada. Para surpresa da defesa de Aaron, novas imagens estavam à disposição da polícia, imagens que foram cedidas por moradores da cidade. E nessas imagens, era possível visualizar um indivíduo caminhando ao longo da costa, às 2h25 e 2h26 da madrugada. E pelas imagens é possível presumir que a pessoa aparece carregando algo em seus braços. Além de 2 amigos do Aaron, o patologista John Williams também testemunhou para a acusação. Aliás, John afirmou que os pés da Alessia estavam limpos e ilesos, supondo que ela havia sido de fato carregada no colo por alguém. Jeanette Campbell também testemunhou e falou ao tribunal que os diversos itens que foram recuperados na praia após o falecimento da garotinha, como um short, uma camisa e uma faca de cozinha, pertenciam sim ao seu filho, e a faca encontrada fazia parte de seus utensílios e pertenciam à sua cozinha. O cientista forense chamado Stuart Bailey testemunhou que o DNA correspondente ao acusado foi encontrado no pescoço, roupas e em 14 partes do corpo de Alessia. A perícia técnica também falou pela promotoria e afirmou que no dia 3 de julho de 2018, Aaron usou seu smartphone para pesquisar no Google como a polícia fazia para encontrar DNA em uma cena de crime. Uma testemunha surpresa também compareceu ao tribunal. Uma garota de apenas 16 anos de idade testemunhou que algumas horas após o corpo da Alessia ter sido encontrado, Aaron filmou a si mesmo em um vídeo no aplicativo Snapchat e compartilhou com um grupo de 25 pessoas e colocou na legenda do vídeo o título que dizia que ele tinha encontrado quem tinha feito isso com a garota. Ou seja, ele estava se vangloriando de sua atitude esdrúxula. Bom, o júri precisa ser imparcial e ouvir as duas partes. Em sua defesa, Aaron alegou que passou boa parte daquela madrugada de 2 de julho comprando ervas e procurando seu celular, que ele afirmou ter perdido. Essa afirmação é bastante estranha, porque 2 jovens testemunharam que tinham recebido mensagens de texto do Aaron. E como é que ele logo em seguida teve a coragem de dizer que perdeu seu celular, sendo que ele enviou essas mensagens no horário que ele disse que não estava com o aparelho? Enfim, ele não se renderia tão facilmente, então ele passou a acusar a Toni, a madrasta, pela morte da Alessia. De acordo com essa história contada por Aaron, ele e a Toni tiveram relações íntimas em uma garagem na noite do desaparecimento da garotinha. A Toni então teria tirado a vida da garotinha e em seguida utilizou o preservativo sujo que ele tinha usado na relação e teria espalhado seu material genético no corpo da menina já sem vida. O advogado de defesa
conseguiu ser tão ridículo quanto seu cliente e afirmou que a Toni estava com ciúmes da atenção que a menininha recebia de seu pai Robert, e que o relacionamento dos dois era tóxico e abusivo. Toni McLachlan obviamente negou todas as acusações, e completou dizendo que ela amava a criança. A avó da garota, Angela King, também foi chamada para testemunhar, mas garantiu que sua neta Lesha e a madrasta tinham um relacionamento excelente. Aaron Campbell apresentou explicações para todas as provas da promotoria. Ele respondia de forma firme e articulada, mas mal ele sabia que só ele que acreditava em suas explicações. Ele terminou dizendo ao tribunal que nunca conheceu a Lesha e reforçou sua inocência, garantindo que nunca assassinou a menina. A promotoria, por sua vez, reforçou que ele teria força suficiente para carregar a menina até o local onde ocorreu o crime. Já a Toni seria incapaz de fazer isso sozinha. No total, o julgamento teve duração de quase 10 dias, e no dia 21 de fevereiro de 2019, o júri deliberou por 3 horas e retornou com o veredito de culpado. O juiz do caso, chamado Lord Matthews, descreveu as evidências contra Aaron como irrefutáveis e afirmou que o adolescente tinha cometido um dos crimes mais perversos e malignos que ele já tinha presenciado. Aaron Campbell permaneceu inabalável enquanto ouvia sua condenação. Aaron Campbell reapareceu perante o juiz para receber sua sentença no dia 21 de março de 2019. E nesse ponto nós precisamos esclarecer que o psicólogo forense Dr. Gary McPherson emitiu um relatório revelando que Aaron havia confessado o crime em detalhes. Ele disse ao Dr. Gary que estava satisfeito com o assassinato e que fez um esforço enorme para segurar a risada durante seu julgamento. O relatório afirmou ainda que Aaron continuava a desejar matar e ter relações com crianças e com cadáveres. O relatório do psicólogo, somado às evidências dos investigadores, nos levam a esclarecer o que de fato aconteceu naquela noite horrível. Aaron Campbell convidou alguns amigos para ir até sua casa, beber um pouco e se divertir. A festa acabou ainda antes da meia-noite, mas por volta de 00:30, um dos amigos do Aaron voltou e encontrou o jovem choramingando em sua cama. Ele estava bastante chateado porque sua mãe estava brigando com ele desde muito cedo naquele dia. Foi quando esse seu amigo se ofereceu para ficar e fazer companhia para ele, mas ele se recusou e disse que precisava urgentemente ficar chapado para conseguir se alegrar novamente. Ele enviou mensagem para várias pessoas perguntando se elas tinham erva para vender, mas não obteve sucesso. Além das mensagens, ele ligou várias vezes para o Robert, pai da Lesha, mas não conseguiu falar com ninguém. Ele já sabia que o Robert deixava a porta destrancada, então ele teve assim uma grande ideia. Ele iria até a casa do Robert, entraria despercebido e roubaria a erva que ele queria. Ele então saiu de sua casa às 1h54 munido com uma faca de cozinha, entrou na propriedade da família e assim que entrou na casa, o quarto mais próximo da entrada era o da Lesha. Quando ele percebeu que ela estava dormindo, ele entendeu aquela situação como uma oportunidade e seu desejo instantâneo foi de tirar a vida dela. Ele levantou a Lesha de sua cama e saiu sem ninguém perceber. A criança acordou em seus braços e perguntou quem ele era. Ele respondeu que era um conhecido do papai da menina e estava levando ela para casa. Ele carregou a garota até um local isolado, e o resto vocês já sabem, eu nem preciso repetir aqui, né? Alguns populares lamentaram e disseram que a menina só morreu porque estava no lugar errado, na hora errada. Bom, eu acho que na verdade quem errou foi quem deixou a casa toda aberta, porque a culpa não era da menina, não tinha como ser da menina, ela tinha só 5 anos. Ela estava na casa de sua família, no seu quarto, onde ela deveria estar protegida e segura. Quem estava no lugar errado era o Aaron, e não a pobre criança. No dia da leitura da sentença, o Lord Matthews descreveu o jovem como um garoto frio, calculista, impiedoso e extremamente perigoso. Após dizer essas palavras, o juiz o condenou à prisão perpétua com um mínimo de 27 anos para solicitação de liberdade condicional. O magistrado aproveitou a sessão para enfatizar que as acusações contra Toni McLachlan eram uma farsa e que a jovem era inocente. Georgina xingou muito Aaron quando a audiência terminou e teve que ser contida por familiares. Em maio de 2019, um banco memorial para Lesha McPhill foi apresentado ao público. A montagem e instalação do banco foram idealizados pelo pai e pela madrasta da menina,
e contou com o apoio e organização da população local. Em setembro de 2019, os advogados de defesa do Aaron recorreram à sentença e conseguiram reduzir o prazo mínimo da condicional de 27 anos para o mínimo de 24 anos. 3 juízes do Tribunal Superior decidiram que a sentença original era excessiva para a idade do garoto, mas concordaram com a anotação do juiz Lord Matthews de que o apelante é perigoso demais para ser libertado. Aaron Campbell está preso no AGM Young Offenders e será transferido para uma prisão para adultos quando completar 21 anos de idade, ou seja, no ano de 2023. E eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. O que vocês acharam? É bem pesado, né? Tadinha da menininha. E eu vou aproveitar e deixar uma informação interessante aqui para vocês. Sabe que essa cidade de Glasgow, ou Glasgow, sei lá qual que é a pronúncia, já foi considerada a capital do assassinato na Europa? E assim, eu vou deixar o outro caso onde eu descobri essa informação e acabei trazendo para vocês num comentário fixado aqui embaixo. Então você pode ir lá assistir e entender por que essa cidade já foi tão perigosa. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.